quando a gente está assistindo um filme e uma série de fatos levam a uma determinada consequência, a um determinado cenário, ou o encadeamento dos fatos claramente vai preparando a pessoa que está vendo o filme para que ela entenda uma consequência, um desdobramento que vai ter. A gente percebe em certos momentos desses enredos o momento no roteiro onde ainda dá para se pedir socorro e se evitar. Optar por outras estratégias ou caminhos para que o cenário que já se começa a se perceber como sendo uma espécie de, entre aspas, futuro inevitável, não se torne realidade. Saindo do filme, vindo para a nossa vida, realmente é desalentador o nosso jeito de viver, o nosso jeito de fazer a leitura dos fatos da vida, o nosso jeito de mentir, a nossa desfaçatez para disfarçar, para distorcer o entendimento sobre os cenários futuros, para justificar que no presente a gente pode continuar a fazer isso e aquilo. E assim, eu fico me perguntando, às vezes, como é que nós chegamos a esse ponto. E as respostas que eu encontro, todas elas são muito óbvias, chatas até de perceber, porque por mais que você rode, entre no 8, crie vetores, haja centrípeta ou centrifugamente com sua mente, ou seja, fugindo para fora ou para dentro dos problemas, sempre o meu pensamento meio que estaciona, morre ou repousa ou desiste de ir adiante quando a gente chega a identificar as razões, pelo menos algumas delas, que nos levam a viver como se fôssemos imbecis, sem perceber que as nossas atitudes estão nos levando a um tipo de problema muito desagradável. Depois de refletir ao longo desses anos todos, a percepção de que a crença que nós temos nesse modelo, nessa fórmula mental que nós atribuímos ao Deus que acreditamos existir, essa mania, esse vício de crer que ele vai resolver, de crer que ele cuida dos humanos, que ele ama os humanos, que ele existe, nesses termos que nós acreditamos, essa crença que a gente vê a toda hora os religiosos dizendo: quem não acredita em Deus é filho do demônio, quem não acredita em Deus é sei lá o quê. Se retirarmos a crença em Deus, a moda de Dostoiévski, está tudo acabado. Não é um dos temas dos irmãos Karamazov, mas assim,
Isso é de uma falácia, isso é uma falácia total. Porque quem diz isso são pessoas que dizem acreditar em Deus, mas agem da forma leviana, um proselitismo barato, de tentar convencer as outras pessoas a serem como elas. Ei, Rogério, você também não está fazendo a mesma coisa? Mas nem a pau. Nunca. Eu nunca gastei um segundo da minha vida tentando convencer ninguém de qualquer coisa, nem a mim mesmo. O meu maior exercício é de não estar convencido de muita coisa. E quando acho que estou, acende um sinal amarelo e vermelho grande no campo da minha consciência, para que eu tenha prudência, para não assumir certezas fáceis e confortáveis. E assim, eu respeito amplamente o pensamento e a crença de todo mundo, mas eu estou só analisando os tempos em que vivemos e eu penso que, como desde que a Igreja Católica, ao surgir na última década do século IV depois de Cristo, quando o cristianismo oficialmente se tornou catolicismo com a Bíblia chamada Vulgata, versão latina que nós conhecemos, desde que Damaso, que era um bispo de Roma, se tornou o primeiro papa, que todo santo domingo a solução para o mundo tem sido rezar. Vamos rezar. Surge um conflito, surge uma guerra, atentado terrorista, o que seja, o Papa, no domingo, na missa pública do Vaticano, chama todo mundo para rezar. E nós estamos rezando há um bom tempo. Porque essa história de reza não começou com o Vaticano. Isso começou com Krishna, lá atrás, 5.000 anos antes de Cristo, quando essa coisa devocional, que ele, com a melhor das intenções, mas convidou os humanos a se entregarem a ele, já que ele se acreditava o Supremo Sagrado, o Deus Supremo feito homem, dizia Krishna, se entreguem a mim que eu resolvo tudo, coisa parecida. Essa coisa de ser devoto, de ficar cantando Hare Krishna, de ficar cantando o nome de Deus, isso vem muito tempo antes do catolicismo, antes do cristianismo. E quando o Islã surgiu, aí é que a coisa popularizou-se, porque voltasse para Meca todo dia, 5 vezes, e esperar que Alá resolva tudo. Então, essa característica de mandar matar todo mundo, solta bomba aqui e acolá, cria guerra, mata criança, estupra criança. Não, mas Deus resolve. Estamos fazendo isso porque Deus mandou, ou porque se Deus não mandou, mas a gente faz isso porque o outro lado está errado, o meu está certo, e Deus é do meu lado, então isso aqui vai dar certo. Esse tipo de movimentação do pensamento humano, ele me causa uma estupefação. Primeiro, porque não é uma coisa episódica, circunstancial ou rara, é o comum. Todos os seres humanos, com raríssimas exceções, movimentam as suas mentes desse jeito. E o que é o pior dessa história? É que, assim, a gente não consegue provar para nós mesmos que Deus existe. Em você não tendo uma prova de algo, você dar por sabido aquilo que você ainda precisa descobrir, isso não é uma atitude muito inteligente, muito racional. Na verdade, você, ao olhar para a realidade e fazer a leitura que você quer, e disso retirar uma verdade, e entronizar essa verdade em você como sendo
a realidade que você enxerga, o nome disso é transtorno cognitivo, é dissonância cognitiva, é você olhar para a realidade, não conseguir fazer a leitura, inventa uma narrativa e acredita naquilo. É o famoso me engana que eu gosto. Então, assim, a pergunta corajosa que deveríamos fazer, mas ninguém faz, e se a crença que temos em Deus, de fato, for um transtorno cognitivo, como a própria definição desse conceito nos convida a refletir? As religiões dizem, não vamos classificar a crença em Deus com essas coisas, porque isso aqui é uma questão de fé. Questão de fé não se discute, se respeita. Concordo plenamente. Tanto que respeito. E eu, particularmente, penso que Deus existe. Apenas não é um Deus que resolve coisa alguma e nem vai se meter em coisa alguma. Os espíritos, há muito tempo, já explicaram, corroborando outras teses do passado, que Deus, o Deus amantíssimo, seja lá como queiramos entender, em tendo dado dele a sua semente, ou a semente da sua deidade, e nessas sementes, em existindo uma consciência agora particularizada, autoconsciente, como é o caso dos humanos, essas consciências é que vão optando por esse ou aquele caminho e, ao fazer isso, acionam os mecanismos das leis de causa e efeito. E essas leis de causa e efeito promovem aquilo que entendemos como sendo as leis da ação e reação, semeadura, colheita, blá, blá, blá. Mas Deus não premia nem castiga ninguém. Muito claramente os espíritos falam isso há muito tempo, e muito antes dos espíritos, o conceito de Dharma vinculado ao karma também dizia meio que claramente isso, ainda que Krishna tenha dito, eu sou o ser supremo, eu posso dar umas mexidas nisso aí. Mas ele estava equivocado. Os fatos demonstraram, tanto que no fim da vida dele, ele mesmo foi tomado por um processo, entre aspas, meio kármico, vinculado a uma maldição que a ele foi endereçada por uma das rainhas da época, que foi descrita no Mahabharata. Enfim, seja o hinduísmo nas suas versões Brahmani, Vaishnava, Shivaísta, seja o Islã, seja as outras religiões impositivas, catolicismo, protestantismo, cristianismo de forma geral, judaísmo, para onde a gente for, tem uma certeza de que tem um Deus cuidando de tudo e a coisa só piora. Mas, mesmo agora, mesmo a coisa só piorando, os arautos da existência desse Deus que eles acreditam existir, que vai resolver tudo, é nesse ponto a minha total discordância. E quando eu chamo isso de transtorno cognitivo, e sou generoso, porque, na verdade, isso é uma dissonância psíquica, também é um delírio, é uma coisa complicada. Mas virou comum, porque todo mundo na Terra pensa assim, então, como é todo mundo, a gente acha que é normal por ser comum, mas o fato de ser comum não é normal. Todo dia morre gente, isso é comum, mas a gente não deveria achar normal ser a causa dessas mortes. Não é natural, vamos assim dizer. Então, é de estupefar. Eu me sinto estupefato quando eu olho as lideranças da cidade onde eu moro, se é que eu moro em uma cidade, do estado em que eu vivo, da região do país em que eu nasci, do meu país, enfim, do mundo. Eu olho para as lideranças que existem e vejo todas elas, não me lembro aqui de exceção nenhuma, vinculada a essa questão de que não, Deus é a vontade de Deus, vai dar um jeito, vai ser assim.
E a hora de se pedir socorro já passou há muito tempo, e o mais pitoresco é que a gente também não tem a quem pedir socorro. Mas a gente acha que tem, que é Deus, espíritos extraterrestres bonzinhos que vão salvar a Terra, como alguns acreditam. Então, você achar que tem alguém que resolve, às vezes pode servir de bengala psíquica para a gente passar melhor, mas às vezes isso se torna a razão da gente não encontrar soluções, não promover opções para os nossos problemas. Isso às vezes é razão para que a gente continue a criar problemas devido à nossa ambição estegueira, desvairadas e desenfreadas. Isso cansa. Não cansa quando você acha que, não, tranquilo, Deus resolve. Mas não é esse o meu caso. Certo ou errado, não é assim que eu penso. Certo ou errado, o pensamento que tenho, é só o pensamento que tenho, não vale um risco na água, mas é o que eu disponho para organizar a minha consciência, e eu fico, de novo, estupefato. Não entra em pânico nem em pânico, porque desde cedo consegui construir um equilíbrio psíquico que me faz repousar no senso de dignidade. Tento. Normalmente não devo conseguir, mas pelo menos tento. Diariamente exigir de mim mesmo, sem nada esperar do mundo. Isso me mantém vivo. Mas enquanto vivo estou e fico olhando para essas questões, eu olho para as pessoas que estão em cargos importantes e me pergunto: será que piramos todos? Será que enlouquecemos todos? Não, haverá de surgir um jeito. Se essas pessoas não fossem, apesar de importantes pelos cargos que elas ocupam, mas mesmo sendo importantes, elas são de ignorância total em relação aos compêndios ancestrais da humanidade. Porque se elas pelo menos conhecessem os compêndios mitológicos, que ninguém leva a sério, ali elas iriam ver algo meio esquisito. Por quê? Não existe em nenhuma das mais de 100 mitologias que eu já estudei. Ao longo do tempo, eu venho dizendo esse número, 70, 80, já passou de 100. Eu estou rindo porque tem vários livros de mitologias aqui na minha frente. Eu estava, inclusive, acabando de... Porque as minhas leituras são sempre com clipe, riscando tudo. Isso aqui é um pouco da mitologia japonesa. Isso aqui... deixa para lá. Um dos mais interessantes que eu tenho lido ultimamente é sobre a linguagem iorubá. Vamos falar iorubá, que é uma das mitologias africanas, a doutrina dos orixás, mas assim, se a gente olhasse para essas mitologias, nós, além de percebermos que esse epíteto chamado Deus não existia, é uma coisa bem recente, surgiu na Trácia, cerca de 4.000 anos atrás, ou seja, uns 2.000 anos antes de Jesus, mas antes disso esse nome não existia em nada. Só que hoje esse nome está em todos esses livros porque os tradutores atuais colocaram isso. Mas na época eram entes, entes assim, entes daquele jeito. Não tinha nada com o nome de Deus. Nós é que hoje chamamos essas figuras de Deus. Esses seres lá atrás, por nenhum deles se referia a um Deus superpoderoso que resolvesse tudo. Em nenhuma mitologia existe essa crença que hoje nós humanos temos de que no final Deus, um Deus maravilhoso, vai resolver. Porque fomos nós, os humanos, que criamos a ideia desse Deus maravilhoso.
Nas mitologias, isso não existe. Por isso que as religiões, quando surgiram e ferraram com as mitologias e criaram a ideia desse Deus maravilhoso, elas têm uma responsabilidade terrível sobre tudo o que aconteceu e ainda vai acontecer. Porque lá nas mitologias, se nós observarmos os relatos sobre fatos acontecidos no âmbito da Terra e para além das fronteiras da Terra, ao longo de milhares, milhões e mesmo bilhões de anos, é assim que eles falam, os famosos pralayas, que correspondem aos sonos de Brahma ou de Javé, os Manvantaras, que ocorrem em cada kalpa, que seria o período do sono de Brahma, ou seja, a coisa vai para bilhões de anos. Na mitologia, outro aspecto inquietante é que tudo que as épocas iam mostrando, dizendo, ó, vocês estão fazendo isso, tal coisa ruim vai acontecer, vai dar merda. E sempre deu merda. Sempre as desgraças aconteceram e sempre muito sofrimento, muita dor. Foi colecionado nessas páginas. Mas mesmo com todo esse histórico, com todas essas notícias, com todas essas lições, só pelo fato das religiões terem criado a ideia desse Deus, que talvez só exista no nosso imaginário, esse Deus que resolve tudo. Só por essa ideia é que talvez nós tenhamos chegado a esse momento em que estamos vivendo, em que todos os campos da vida estão sendo chacoalhados como se um super terremoto fosse mexer com tudo e talvez deixar muito pouco disso em pé. E a estupefação é essa, porque estamos caminhando para esses cenários e não se pode fazer nada. Ou será que se pode? A questão que Flávio colocou como sendo o título desse nosso bate-papo, não dá mais tempo, e ele pegou essa frase muito bem, ele colocou como sendo um tema central para a gente iniciar a reflexão da gente. Realmente não dá mais tempo de se fazer nada, no sentido de evitar o que está por vir, o que já está acontecendo. A questão é que quando isso não acontece conosco, a gente diz, não, isso ainda vai acontecer. Mas se já tivesse acontecido conosco, a gente já veria que a coisa está andando. Por quê? Que coisa está andando? As coisas estranhas, extremas. Como é que você mede a temperatura da época em que você vive, para você saber se é um tempo de calmaria ou de tempestade? É exatamente verificando o que na ciência se chama os eventos comuns e os eventos raros. Né? Evento comum é evento comum, que acontece toda hora. São os eventos normais. Mas eventos extremos, que só acontecem muito raramente, eles são exatamente chamados de extremos porque acontecem muito raramente. Quando isso é assim, se diz, opa, eu vivo numa época calma porque não está acontecendo nada fora do padrão normal. Só os eventos comuns do dia a dia, os problemas estão acontecendo. Mas quando todo dia da sua vida passa a ser um dia que, na questão climática, foi o dia mais quente do século, aí no outro dia foi o dia mais quente do século, ou seja, cada dia que chega vai batendo recorde. Aí você diz, epa, minha vida está sendo invadida por eventos extremos que se tornaram diários, comuns, normais. E esse é o nosso problema, em todas as áreas da vida humana.
eventos extremos, não é só no clima, não, em tudo, porque a gente não nota. Eventos extremos é quando dois familiares, um casal, dois irmãos, dois amigos, perdem o carinho um pelo outro porque um é lulista e o outro é bolsonarista. Isso é de uma cretinice, de uma doença total. Ih, Rogério, você não devia falar isso, porque um monte de gente fica com raiva de você. Eu não sou candidato a nada. Sou livre. O nome disso é transtorno psíquico. É quando você acha que o que você pensa é o correto e o que o outro pensa está errado, e você passa a medir os outros pelo que você pensa que é, e você ainda se acha o bem e diz que o outro lado é o mal, e você fica se perguntando como é que uma pessoa maravilhosa como aquela pensa diferente de você. Quando às vezes o traste é você mesmo. Ou os dois. Mas pouco importa. O que nos faz humanos é exatamente a capacidade de nós aprendermos a conviver, resolvendo essas diferenças, a aprendermos a não gerar intolerância devido à nossa diferença, diversidade, que é importante existir. Mas isso aí já era. Há 30 anos atrás, nós não vivíamos desse jeito, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Rússia. De repente, na Terra, começou a ter uma. São os eventos extremos no campo da postura psíquica, são doenças, diversos tipos de síndrome, de transtorno, é uma invasão virótica, não só no âmbito das células da nossa condição biológica, como também no cérebro. E a gente não nota. Ah, está tudo normal. Não está, pessoal. Ok, e o que fazer? Eis o nosso drama. Não dá mais para se fazer nada no sentido global. Por quê? Porque a bandidagem, devido à nossa incapacidade cidadã de promover processos políticos minimamente, sei nem que palavra usar, eficazes, decentes, nós nunca conseguimos produzir isso. E os poucos países que conseguiram, são países com população menores, como os países escandinavos, alguns países na Europa, todos eles foram engolfados pela mediocridade política, pela visão dualista da história, pela posição absolutamente exclusivista, estúpida, que é a Guerra Fria dos Estados Unidos e a antiga União Soviética, e depois Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia e China. Hoje a gente chama isso guerra híbrida, porque é o que de fato está acontecendo. A guerra híbrida não é aquela que soldado de um canto mata soldado de outro. É que todo mundo mata todo mundo usando mil e uma formas, inclusive isso, mas o militarismo aqui é o que menos aparece. Aparecem outras questões, desde guerra cibernética, virótica, confusão que não tem tamanho. E, nesse sentido, aqueles países que antes a gente dizia, país de primeiro mundo, hoje que ferrou, somos todos cidadãos de quinta categoria de um planeta subdesenvolvido, de uma raça cuja racionalidade foi para o espaço, e estamos nos movendo ainda levados por uma dualidade de endeusar aquilo, demonizar aquilo, e vai, enfim. Sob essa ótica, no aspecto global, a gente não pode fazer mais nada. Ah, não, mas Deus é que vai resolver, Sofia vai chegar, vai resolver. Não é por aí. Nunca. Se no aspecto global nenhum de nós pode fazer nada, então o aspecto grupal também não tem resolvido. A gente já tentou, todos nós tentamos, vocês devem ter tentado, criar isso, aquilo, um movimento de expansão de consciência aqui,
tentei criar o Instituto de Estudos de Política Planetária para falar da cidadania cósmica. Ou seja, vários já tentaram, mas assim o peso da nossa própria mediocridade de pensar pequeno e começar a brigar uns com os outros. Nenhum de nós consegue fazer parte de um grupo que dure mais do que 10 minutos, porque surgem brigas, discussões, blá, blá, blá. A nossa capacidade de, entre aspas, usar a racionalidade de forma superior também foi para o espaço. Então, eu também não acredito que os grupos do mundo consigam resolver nada, até porque estão todos vendidos e corrompidos, inclusive, principalmente, os religiosos. Se na perspectiva global, se na perspectiva grupal, você não pode fazer nada, resta o quê? Perspectiva particular. Mas todos nós somos insignificantes. Cada um de nós é de uma insignificância patente. Mas é o que sobra. É cada um tentar perceber no âmbito da sua vidinha, né? Pensar globalmente, agindo localmente, onde a gente pode. Ah, mas isso não vai resolver nada. Claro que não vai resolver nada. Mas, assim, se mais nada lhe resta fazer como cidadão ou cidadã planetário, se mais nada lhe resta fazer como cidadão brasileiro, paraguaio, mexicano, se mais nada nos resta fazer, mas há muito a ser feito no campo da nossa construção pessoal, no campo da nossa dignidade pessoal. Se vai dar merda global, que dê, mas eu vou estar ali trabalhando, não para contribuir com a merda, mas tentando ser aquela formiguinha idiota que o incêndio está comendo na selva inteira e ela está tentando levar uma gotinha de água. Esse tipo de ingenuidade, esse tipo de atitude simples, em pleno caos, dignifica, justifica os segundos da sua existência, você dá sentido ao que você faz. E com isso você ensina até o tal Deus que você pensava que existia, ou ao Deus que existe, ou seja lá quem for, mostrando, nós somos pequenos, mas até o último instante a gente está tentando dignificar a existência. E vocês, carapalas, seja lá vocês quem puder ser. Mas o ser humano, nós não temos superpoderes, não temos poderes, não somos nada. Então, assim, eu deixo como reflexão inicial para a gente pensar que, de fato, não dá mais tempo, penso eu, para a gente agir globalmente, nem provocar ondas de revolução ou de renovação. Não tem como. Falimos todos dessa perspectiva. Mas, para alguns de nós, ainda resta um caminho maravilhoso de produção pessoal no âmbito da construção da nossa identidade pessoal, no ser que nós pensamos que somos. Há muito a ser construído no campo da aquisição do conhecimento, da reflexão, da construção de níveis de compreensão adulta, de reflexão para ver se nós não estamos ajudando a que a coisa piore com as nossas atitudes, nossos pensamentos, sentimentos. E assim, se dá tudo errado, pelo menos com dignidade, a vida ou a ausência desta haverá de nos encontrar. E como somos cidadãos da eternidade, a sensação do nosso eu parece que sempre existirá, independente de outras coisas existirem, como, por exemplo, esse corpo físico. Então, pensar essas coisas, pensar nessas coisas, nesses painéis, nesses atributos da vida, na existência que a gente não pediu para ter, mas já que a gente está existindo, então a vida é o que cada um de nós conseguir fazer dela. A vida ela não vem pronta, a gente constrói. Então, façamos da nossa vida o que cada um achar que deve. E o meu convite é que você pense
dignidade, em decência, em beleza, em carinho, ternura, o carinho das pequenas coisas, né? Daquelas coisas insignificantes. Eu não sei se eu vou aqui, faz muito tempo que eu não penso no, na poesia da insignificância, que diz: a poesia está guardada nas palavras, é tudo o que sei. O meu fardo de não saber sobre quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades, não tenho conexão com o real. Para mim, poderoso não é aquele que descobre ouro. Poderoso para mim é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Isso é o que o grande Manuel de Barros, chamado poeta da insignificância, tenta mostrar para a gente, que o que aparentemente vale ouro na vida são as coisas simples. E essas coisas simples não estão no âmbito global, nem grupal, nem de um partido político, ou de uma crença religiosa. Não estão no âmbito da vida pessoal de cada um de nós. Então, deixa essa mensagem. Vamos prestar atenção a isso. É o que nos resta. Enquanto isso, vamos nos divertir do jeito que dá.